Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vai ser uma live mais rápida. Eu achei até que não ia dar tempo de fazer, mas só pra gente falar sobre o que faz uma coisa manifestar na matéria ou não manifestar. Porque a gente acha que o que faz manifestar na matéria é você ficar sentado imaginando alguma coisa que você quer e esperar Deus vir te dar. Só que não é assim que funciona. Como diz o professor Hélio Couto, o máximo que você pode fazer fazendo isso é cocriar, entre aspas, porque só manifesta uma vaga no estacionamento. Isso tu consegue fazer. Ficar sem fazer nada e imaginar, e aí você pode manifestar uma vaga no estacionamento. Agora, se você quiser alguma coisa a mais do que uma vaga no estacionamento, não basta você só ficar sentado imaginando e pedir para Deus te dar, ou para o universo te dar, tá? Não é assim que funciona. Eu gostaria de te dizer que é, mas não é. Inclusive, as pessoas que dizem que é assim que funcionam, elas trabalham, né? Elas trabalham. E elas sabem que se elas não forem trabalhar, o que elas têm, elas vão perder. Então, quando você quer manifestar alguma coisa na matéria, pequena ou grande, lembre-se, sim, Deus pode te dar isso. Mas nem sempre Ele vai te dar como alguém te mandando um e-mail e dizendo, ó, tô te passando aqui 30 milhões de dólares. Às vezes você vai ter que fazer alguma coisa, tá? E esse fazer alguma coisa é ser alguma coisa. E quando você é alguma coisa, você não vai querer que o universo fique te dando as coisas de graça. Porque você sabe que tudo tem um preço. E você sabe que você está disposto ou não a pagar. Hoje eu estou tomando chá. E é sobre isso. O que eu quero te dizer é que você procrastina, você fica com tédio, você entra em depressão, você sente medo, angústia, agonia, entre outras coisas, por um único motivo. Porque você não tem um propósito ardente, um desejo ardente. Já em 2013, quando eu estudava mentalidade, que eu fiz as primeiras formações em coaching e eu estudei mastermind, essa palavra mastermind, ela vem do Napoleon Hill. Hoje se fala muito no mundo digital, um mastermind de não sei quem, né, que custam fortunas. Mastermind, o que são? São mentes que se unem para um propósito. E isso vem de Napoleon Hill. Em 2013 eu tinha estudado um mastermind, feito um curso de mastermind. E é exatamente isso. Um curso longo. Fiz também o curso de Enneagrama, também em 2013, que é um curso sobre as personalidades humanas. E as suas... O Enneagrama é muito além do que se pode imaginar sobre personalidade. É a sua personalidade, as intersecções entre a sua personalidade e o avanço dela para aquilo que ela tem de, vamos dizer assim, de defeito ou de vício de caráter ou de, vamos dizer assim, cada personalidade acredita que aquilo que ela acredita é o mais importante, tá? Para que ela abra essa mente e veja que tudo que todas as personalidades acreditam é importante, ela precisa evoluir dentro do Enneagrama, né? Então, tem várias formas disso acontecer, mas isso não vem ao caso porque não é sobre Enneagrama que eu vou falar hoje. Hoje eu quero falar sobre um propósito de vida. E propósito de vida, gente, nem sempre é só trabalho, tá? Mas quando você tem um propósito de vida, a tua vida tem sentido. A tua vida tem um porquê.
Hoje eu recebi mais uma vez um pedido de ajuda para uma menina suicida. Isso é comum na minha vida, tá? Essas coisas. Por que eu tô te falando isso? Por que as crianças, porque são crianças, adolescentes, pensam em coisas suicidas? Por que isso acontece, gente? Por que a gente vai evoluindo na vida, fazendo coisas na vida, e em determinado momento a gente acha que a nossa vida não tem sentido? Ou por que a gente é uma criança, um adolescente, e por algum motivo acha que a nossa vida não tem sentido? Você já parou para pensar sobre isso? Sabe por que a gente não consegue fazer as coisas na nossa vida? Primeiro, porque a gente não vê sentido na nossa vida. E a gente não tem autoestima. E por isso, falta de propósito e falta de autoestima. Sem isso aqui não tem o que possa ser feito. Tu pode ficar sentado meditando a vida inteira, porque o que tu vai querer é que o universo te dê uma coisa, porque na verdade, no fundo, tu te sente incapaz de fazer por ti. Tu vai querer que Jesus venha resolver o teu problema, porque tu te sente incapaz de resolver o problema por ti. Tu vai querer que Deus faça um milagre na tua vida financeira, porque tu te acha incapaz de fazer por ti. Tu vai querer que Deus cure você ou cure alguém, porque você se acha incapaz de curar-se por si. Você quer delegar. E nunca alguém que não assume responsabilidade é um co-criador. E só um co-criador cria com Deus. Todos nós já somos o realizado, todos nós já somos o Filho de Deus, todos nós já temos o Cristo interno, ou a centelha divina, ou a herança divina dentro de nós. Todos nós já somos o céu na terra. No entanto, a gente não manifesta isso enquanto a gente não souber isso com a nossa consciência. Enquanto nós não tivermos consciência de quem nós somos, não acontece. A gente não consegue manifestar nada. E aí a gente fica vivendo de migalha. E quem dá essas migalhas não é o teu anjo da guarda, nem Deus. São obsessores que estão aí ao teu redor, para que tu fique mais um pouco na zona de conforto. Tudo que te faz estar na zona de conforto não vem de Deus. Por isso que o Hélio Couto fala, e é verdade, porque eu vi isso acontecer, que no fundo, todos trabalham para Deus, inclusive os da falsa luz, inclusive os negativos, todos trabalham para Deus. Por quê? Porque eles pioram tanto a tua vida que te obrigam a sair da zona de conforto. Ou se tu é muito fraco, tu acaba abrindo mão da vida física. Cadê a nossa força? Cadê aquilo que faz com que a gente mande na matéria? Cadê a nossa outorga divina? Cadê o Filho de Deus forte, poderoso, que dobra a matéria e faz ela obedecer? Em verdade, é exatamente isso. Em verdade, nós temos o poder sobre a matéria e a gente dobra ela.
a gente faz com que ela cumpra, assim como Jesus fez. Ele conhecia a verdade, sabia que aquilo que o Filho de Deus estava manifestando não era a vontade de Deus e fazia a matéria se curvar à verdade que ele conhecia. Entendeu? É isso. É sobre isso. Quando que tu vai assumir o teu poder sobre a matéria? Quando que tu vai assumir o poder sobre a tua vida? Quando que tu vai sentir autoestima e quando que tu vai ter um propósito de vida? Não é uma coisa que a gente faz assim e consegue. Você precisa de ajuda para isso. Só enquanto você não lembra de quem você é. Só que você vai para tantos lugares e faz tantas coisas, e faz tantos cursos, e tantas coisas, e tantos cursos, e tantas coisas, e você se perde tanto. Você se perde tanto, 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 que quando vem a verdade, quando a verdade é mostrada para você, quando a verdade é revelada a você, você não consegue reconhecer. Porque foram tantas mentiras. E você acreditou em cada uma delas e fez tudo o que eles diziam para fazer. E você viu que não funciona. E aí, quando vem a verdade, de verdade, o que que acontece? Você não consegue perceber, você não consegue reconhecer a verdade. Então, agora, qual é o objetivo da gente? Autoestima, autoamor. E saber a partir daí qual é o nosso desejo de alma. Não é um desejo de ego, é um desejo de alma. Gente, e eu vou dizer que no mundo esses desejos eles mudam, tá? Você não precisa ficar preocupada de ser um desejo para a vida toda. Porque senão você não faz nada. Porque a gente tem que entender quais são as características de Deus, e no meu ritual eu vou falar sobre os aspectos de Deus. E a gente vai experimentar cada um dos 7 aspectos de Deus. Você sabe quais são os aspectos de Deus? E quais são e o que Deus é? Você sabe? Quando eu digo que vocês não conhecem Deus, não é porque eu me acho superior, que eu conheço Deus, porque eu estudei, não. É porque eu sei o que ele pensa e ele sente. Eu entrei em fase com ele, eu entro em fase com Deus, eu estou em fase com Deus. E o que ele pensa e ele sente não é o que dizem por aí, não é o que te ensinam por aí, não é o que você está manifestando. Deus nunca pensa como um ser separado. Deus nunca vai pensar que vai dar para um e tirar de outro. Deus não tira de um filho para dar para outro. Deus é todos os filhos. Deus não quer que o filho dele fique sentado com a bunda no sofá enquanto as coisas caiam no colo dele. Por quê? Porque ele sabe que isso vai fazer do filho dele um incapaz. Sabe que eu estava reparando, observando as crianças, vocês sabem que eu tenho 2 crianças pequenas? Observando as crianças, eu estava observando, elas foram num restaurante essa semana, e aí elas pegaram a salada assim com a mão e colocaram no pratinho delas ou foram comer. E aí a minha ex-sogra ficou muito chateada com isso. Ai, que vergonha, porque elas são mal educadas, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Aí eu disse, não, elas não são mal educadas. A gente tolhiu elas. Porque o prato delas está sempre servido. Elas nunca precisam se servir. Elas nunca se serviram na vida. Sempre o prato delas já vem servido. Olha que legal. Então, se o teu prato já vem servido, tu realmente não sabe como se servir. E aí tu pega com a mão e come ou põe no teu prato. Porque nunca te ensinaram a se servir. Então, às vezes, o que a gente faz para as pessoas, a gente está tolhindo elas, a gente está impedindo elas de serem quem elas são.
de terem autoconhecimento, de terem liberdade de fazer o que elas podem fazer. A gente está limitando as pessoas ao fazer as coisas para elas. E, além disso, nos sobrecarregando. O que eu quero te dizer é que Deus, Ele nunca vai te limitar. E o que você quer é limitação. É que alguém resolva alguma coisa para você. E aí vem outras entidades fazer acordos com você e depois elas vão cobrar bem caro por cada favorzinho que elas fizerem por você. E também estão servindo a Deus nisso. Para que da próxima vez você venha e você escolha dessa vez certo no Cristo. Agora, se você quiser ter o poder sobre a tua vida, sobre as tuas escolhas, sobre o passado, presente e futuro, aí você vai precisar um pouquinho mais. Você vai precisar ir na espiritualidade de uma forma mais profunda. E muito além dos vícios de experiências místicas. E muito além de ficar só ouvindo gente falar. Você vai ter que fazer, você vai ter que experimentar. O protocolo de cristificação que eu recebi para que você acesse o Cristo interno, você vai ler. Mas se você não entrar em meditação para receber a unção, você não fez o protocolo. Os 40 dias no topo da montanha com Cristo, minha playlist gratuita aqui no YouTube. Se você não entrar em meditação depois de cada encontro com Cristo, você não recebeu a unção daquele conhecimento. Então não serviu para nada. É só mais uma experiência mística legal no topo da montanha com Cristo. Se você vai fazer o meu ritual e você não deixa, depois disso, ele se expressar em você, através de você, ele se manifestar, se você não deixa Deus se expressar em você, como é que você vai conhecê-lo? Porque o único jeito de conhecer Deus é através da sua expressão em você. Você é a expressão de Deus. O Deus não é uma forma, não é uma pessoa. É uma essência. É uma consciência. É mais do que consciência, porque ele é antes de ter consciência de si mesmo. Quando a gente diz, isso serve para tudo, isso não sei o quê, Deus é o todo de tudo, ninguém entende o que isso significa. Então, você vai experimentar no nosso ritual, sábado de manhã, o que é o todo de tudo. Você vai experimentar Deus, você vai ter uma chance de experimentar Deus dentro de você. E aí não tem mais como escapar. Você vai conhecê-lo. Aí você vai escolher se você quer continuar, dessa vez escolhendo no Cristo, ou se você quer voltar para o seu ego, porque os dois vão continuar coexistindo enquanto existirem os 7 corpos. Entendeu? Eu continuo tendo ego. Só que eu vejo as escolhas que são do ego e eu vejo as escolhas que são da centelha e eu opto pelas da centelha, pelas do Cristo interno. E isso vai se tornando meu estado natural. É simples. Eu vou ensinar para vocês os 7 princípios de Deus. Mas eu não vou ensinar falando para vocês. Eu vou fazer com que vocês experimentem os 7 princípios de Deus nesse sábado, no ritual. Além de tudo que a gente já falou. Limpeza dessa vida, limpeza de karmas de vidas passadas, quebra de acordos prejudiciais, inclusive com pobreza e a falta de autoestima, tudo isso, tá? E a gente vai libertar também as antigas gerações, as futuras gerações todas. Nesse ritual a gente vai incluir todos no que a gente está fazendo aqui. Gente, tudo que Eamon Fox
tudo que os místicos que realmente despertaram, não os ilusórios, falam, eu aplico na prática. Eu vim com uma outorga divina nessa vida para aplicar na prática aquilo que o Hélio Couto fala. Eu tenho uma outorga divina para aplicar na prática aquilo que Emmett Fox fala, aquilo que Joel Goldsmith fala, aquilo que Jesus Cristo fala. Eu tenho uma outorga divina de manifestação da cocriação com Ele. Uma dádiva. Porque desde o começo eu sempre quis compartilhar. Eu nunca quis as graças só para mim, as dádivas só para mim. Eu já falei 1000 vezes que eu poderia fazer qualquer coisa nessa terra e qualquer coisa que eu fizesse ia dar bom, ia ter sucesso. Mas eu sei que o meu trabalho, que o meu desejo ardente, que o meu propósito, qual que é? O que dá sentido para minha vida? Que tu perceba que o sofrimento é desnecessário e consiga viver uma vida de céu na terra. Que você consiga viver a plenitude de conhecer Deus dentro de você e viver a partir disso aqui na terra. Vivendo com propósito. E vivendo com propósito não é só de trabalho. Porque quando eu era lá adolescente, o meu propósito era ser doutora antes dos 30. Não era um propósito de trabalho. Eu trabalhava para pagar a faculdade para ser doutora antes dos 30. E o meu propósito era esse. E o ano que eu disse, esse ano eu vou comprar meu carro, eu comprei meu carro. E o ano que eu disse, esse ano eu vou comprar meu apartamento, eu comprei meu apartamento. Esse ano eu vou fazer um mestrado, esse ano eu vou ir adiante. E eu fui fazendo. Só que quando eu cheguei no mestrado e finalizei o mestrado, eu percebi que eu não queria essa vida acadêmica e aí eu mudei de propósito. Porque a vida era muito limitada, eu não podia me expressar. Tudo aquilo que eu dizia, alguém tinha que já ter dito. E eu vi que aquele conhecimento não tinha sentido nenhum. Por que eu vou dizer alguma coisa que já disseram? Eu vou repetir coisas que as pessoas já disseram? E é por isso que o conhecimento acadêmico não avança. Porque ele é limitado. Você não pode ter novas ideias, você não pode ter algo novo. Então você tem que sair da academia para fazer. Uma mente brilhante fala sobre isso. Você tem que sair da universidade, porque lá você é limitado. Só que se você não vai para a universidade, se você não estuda, não desperta aquilo que faz com que você veja que aquilo ali está errado. O professor Hélio Couto tem agora uma nova série sobre prosperidade. Ele fala em todas as aulas que é estudar. Estudar. Estudar e trabalhar. Não adianta você só trabalhar sem saber o que tu está fazendo. E não adianta você não estudar e querer botar um negócio e ter dinheiro e vai acabar. Você tem que estudar. Você tem que saber, você tem que ter conhecimento. E existe uma forma de acessar o conhecimento através da intuição. Através do Cristo interior, da consciência crística. Eu já falei para vocês que eu estudei muito, mas o que eu sei, eu não aprendi em livros. Eu recebi da graça divina. E eu consigo te colocar lá para receber também. Basta que você se renda. Basta que você escolha realmente por despertar o Cristo interior. Que você realmente queira isso, que isso seja importante para você. Se o teu propósito, por exemplo, assim, até há 4 anos atrás, o meu propósito, o meu desejo ardente era iluminação espiritual. E eu dizia, eu só paro quando eu chegar. E realmente, quando eu cheguei, eu parei. E aí eu percebi que eu parei. Aí eu disse, nossa, eu iluminei, agora eu parei. Então eu não paro mais. Eu só continuo. Porque Deus é infinito. E cada vez mais a gente vai experimentando Deus e conhecendo mais Deus. Eu conheço Deus, eu conheço o pensar e o sentir de Deus para algumas coisas. Eu não conheço o pensar e o sentir de Deus para todas as coisas.
Se eu vou me questionar em alguma coisa, eu sinto o pensar e o sentir dele, porque eu estou em fase com ele. Mas eu ainda estou na matéria e eu sou limitada por estar limitada nos 7 corpos. Então, o que eu posso fazer dentro de onde eu estou em consciência, eu faço, eu recebo e eu compartilho. Tá? Então, é sobre isso. Queria falar um pouquinho só com você sobre o que é Deus. Eu vou falar sobre os 7 aspectos de Deus sábado, né, no ritual. Mas hoje eu quero te falar sobre o que Jesus fala em um curso de amor, que a gente não entende. E se a gente entender e conseguir sentir isso, fica mais fácil para a gente entender o pensar e sentir de Deus, o pensar e sentir do Cristo interno. Deus é movimento. Então, nunca alguém que diz que é só você ficar sentado imaginando alguma coisa que Deus vai dar para você. Porque Deus é movimento. Deus é existência. Então, tudo que tem existência tem Deus. Tudo que existe tem Deus. Expressão. Deus é expressão. Deus precisa se expressar. E a forma como Deus se expressa é através das centelhas divinas dele. É através de nós. É através das coisas que ele manifestou. E todas essas centelhas. Deus é intersecção e atravessamento. Imagina uma cebola e uma agulha atravessando essa cebola. Cada anel dessa cebola atravessado por essa agulha é Deus. Então Deus ao mesmo tempo é a intersecção entre a agulha e as camadas dos anéis de cebola e ao mesmo tempo é o relacionamento e o atravessamento. Ele é o atravessar e é a intersecção ao mesmo tempo. Então, cada vez que a gente se relaciona um com o outro, ele está lá. E ele está também em cada uma das nossas 7 camadas, em cada uma dos nossos 7 corpos, se expressando de uma forma diferente. Lembre que a gente não teria nós não teríamos 7 corpos se não fosse desejo de Deus que nós tivéssemos esses 7 corpos. Então é desejo dele que nós tenhamos esses 7 corpos, para que ele possa se expressar com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com a sua expressão no mundo, com a tua energia e com o teu corpo físico. Tudo isso é desejo de Deus, essa forma de expressão. Tá? Então, quando você ouve alguém dizer que Deus é zona de conforto, não conhece Deus. Que Deus não é zona de conforto. Então, ficar sentado esperando que Deus te dê as coisas, isso não é de Deus. Porque isso não é o que Ele é. Porque Ele é movimento. Você não precisa fazer nada. Quando diz isso, tem vários níveis de entendimento. Mas quando diz para um ego que ele não precisa fazer nada, ele não entende a existência que é Deus, e nem a expressão de Deus, e nem o movimento de Deus, então nem a intersecção, nem o atravessamento. Ele não expressa nada de Deus. Uma coisa é você saber que você é e ter conhecimento de quem você é. E eu vou dizer uma coisa, quando você tem conhecimento de quem você é, do Cristo interior, da centelha divina dentro de você, você naturalmente se movimenta, você naturalmente estuda, você naturalmente trabalha, porque isso é o natural da centelha.
Você não faz isso por obrigação, você faz isso porque é o teu estado natural. Da mesma forma que respirar, comer, dormir é o natural do teu corpo humano. Se movimentar. Quando diz você não precisa trabalhar ou você não precisa estudar, gente, isso nunca vai vir de alguém que conhece Deus. Nunca. Tá? Porque enquanto você está na matéria, você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você quer resultados na matéria, você precisa dar na matéria. Você quer resultados no espiritual, você precisa também ter essa conexão espiritual, mas é dentro de você. É um acesso interno. O que eu faço é só facilitar esse acesso interno. Não é fazer para você. Você não pode cobrar pelo trabalho. Trabalhar é corrida dos ratos. Tudo isso, gente, é tudo implante, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, eu anotei para falar para vocês, porque eu já ouvi muita gente falar. Eu vi esses dias um rapaz falando na internet, ele dizia assim, porque você vai para a escola, e aí a escola te limita, e aí a escola faz isso, aí a escola faz aquilo, aí depois você vai para a universidade, continua, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, é muito bonitinho ver uma pessoa falando assim na teoria, né? Olha a prática do que é isso para todos. Para todos. Vê se é a vontade de Deus. Olha o que é a prática disso para todos. Se tem lógica. Um dia eu ouvi, e eu já ouvi isso de duas pessoas, por mais inacreditável que pareça, que quando ela trabalha, que ela ganha dinheiro sem trabalhar, que quando ela trabalha ela não ganha dinheiro. Só que as pessoas que eu ouvi isso, elas não são ricas milionárias, ela tem uma vida de favores e de miséria. Então, como assim que agora ela não está trabalhando e ela está ganhando dinheiro? Que dinheiro ela está ganhando? Dinheiro para pagar o aluguel sofrido no fim do mês? Que dinheiro ela está ganhando? O que é dinheiro para essa pessoa? É uma pessoa que com certeza nunca teve dinheiro, porque se tivesse tido algum dia dinheiro, saberia que isso não é ter dinheiro. Ter dinheiro é não se preocupar. Em primeiro lugar, não é nem morar de aluguel, né? Então, são coisas assim que a gente precisa ter consciência. Como assim que quando você trabalhou, você não ganhou dinheiro e agora que você não trabalha, então você tá rica, milionária? Não tá. Tá passando necessidades. Não tem um carro, não tem nada. Se não fosse por alguém te ajudar, você não teria nada. Porque alguém está trabalhando para te sustentar. Acordem, gente. Acordem. Eu fiz um curso há muitos anos, 2017, 18, com uma treinadora mental e ela dizia que basta elevar a tua vibração. Só que o que ela estava fazendo era vendendo o curso dela para ficar rico. Ela não estava só elevando a vibração dela. Se ela não vai lá e vende o curso dela, ela não ia ficar rica nunca. Então não foi elevando a vibração dela que ela ficou rica. Foi tendo um propósito, eu quero ficar rica, que ela ficou rica. Se você tiver um propósito, e pode ser ele qualquer que for, tá? Porque isso funciona para todos, porque não são todos que ficam meditando e elevando vibração. Se você tem um propósito, um desejo ardente, pode ser de ego ou não. Se você realmente tem esse desejo, vai acontecer. E não vai acontecer porque você deseja. Vai acontecer porque você vai agir para acontecer. Se eu quisesse ser doutora antes dos 30, mas eu não tivesse feito faculdade, nem pós-graduação, nem mestrado, nem nada, eu jamais conseguiria. Se eu quisesse comprar um carro, ter um carro,
Eu poderia ganhar o carro, mas isso não é um propósito de vida. Porque aí você vai ter o carro e você não vai conseguir abastecer. Eu vi esses dias um audiobook, sei lá o quê, que disse, um frentista sonhava em ter uma Mercedes, aí sonhava, aí fazia não sei o quê, aí veio uma mulher e deu a Mercedes para ele, porque ela odiava aquela Mercedes, porque o marido dela traía ela dentro da Mercedes. E aí no divórcio o advogado fez ela ficar com a Mercedes, ela ficou com a Mercedes, só que ela odiava. Aí ela deu pro frentista. Tá, e agora? Como é que um frentista vai sustentar uma Mercedes? Aonde que ele vai guardar essa Mercedes? O que que ele vai fazer com ela? Sabe, ele vai pagar os impostos dela, os custos dela? Ou ele vai ter que vender essa Mercedes porque ele não consegue pagar os custos? Acordem, sabe? Tudo dá para fazer, dá para fazer. Dá para a gente ganhar, dá. Mas se você não elevou a sua autoestima o suficiente, se você não se sente forte o suficiente para ter determinada coisa, você vai perder. Pode manifestar só com a mente? Pode, mas você vai acabar perdendo. Então você precisa conhecer o seu desejo ardente. Ter esse desejo ardente, saber qual é o seu desejo ardente e agir para ele. Sabe por quê? Porque se você não agir, você vai se sentir o pobre, pequeno, pecador, incapaz de manifestar qualquer coisa, incapaz de fazer qualquer coisa. Você não vai se sentir poderoso, você não vai ter autoestima. Ninguém tem autoestima sendo sustentado. Ninguém tem autoestima sendo menos do que veio para ser. É uma questão de tempo até a pessoa entrar em depressão. Porque você pode estar lá sendo sustentado, mas você, eu isso, eu aquilo, mas você tem que ter um propósito. Porque se você não tem um propósito, cedo ou tarde, querido, eu sinto muito, a depressão vai bater. Porque você não está expressando Deus como Ele queria se expressar através de você. Você não foi feito para isso. Você não foi feito para ser um bostinha, é o que eu sempre falo. Não foi. Não foi feito para viver de migalha, não foi feito para ser um bostinha. E eu não estou dizendo com isso que é para você sair correndo e fazer, e fazer, e fazer. Não. Você pode trabalhar com o que você ama e ter resultados por você mesmo. O seu propósito pode ser criar bem os teus filhos. Só que um dia você vai ter que ter outro propósito. Porque criar bem os teus filhos é criar os teus filhos para a vida. E se você não tiver um outro propósito, a hora que ele sai, você sente a síndrome do ninho vazio. Você se sente inútil de novo, porque a tua vida era para os outros. Então você precisa de um propósito seu para você, para com você. E não é só de fazer coisas, mas pode também ser de fazer coisas. Por exemplo, montar um negócio ou trabalhar em tal lugar que você sempre sonhou. Ou fazer tal viagem. Pode ser. Só que quando você chegar lá, você vai ter que ter outro propósito. E esses propósitos, eles são temporários, mas tem um propósito que vai te mover para sempre, que é o propósito de alma. E isso eu posso te ajudar a encontrar este propósito de alma. Porque ao você encontrar esse propósito de alma, tudo que você fizer vai ser bônus para aquilo que está por vir, que é o teu propósito. E quando chegar ao teu propósito, ao executá-lo, você vai continuar sendo feliz. Porque teu propósito não era só chegar lá, era executar. Pode ser você colocar, por exemplo, você é muito, muito rico, pode ser colocar casas de ajuda para receber mulheres que sofrem
abusos ou maus tratos, ou os animais, ou as crianças, ou os idosos. Tem infinitos propósitos. Cada alma tem um. E você precisa descobrir o que você veio para ser, para fazer e para ter. E se você não tiver tudo que você veio para ser, fazer ou ter, a tua vida para você não vai ter sentido. Não é para mim, não é para os seus familiares, não é para os seus filhos, para os seus pais, é para você. A tua vida só tem sentido para você se você é, se você faz e se você tem tudo aquilo que você sente que deveria ser, ter e fazer. É simples. Não é os outros, é com você. Não fique contra o mundo, contra a Matrix. Use ela a seu favor. O objetivo da iluminação espiritual é que você use a matéria, é que você acabe com o seu sofrimento. E ao fazer isso, o meu propósito é te ensinar a acabar com o seu sofrimento. Para que você possa ter uma nova vida, para que você possa acordar e ver que o sofrimento era sempre opcional. Porque você veio para ser, fazer e ter alguma coisa. Descubra o que é. É a sua vida, é você com você mesmo. Quando eu dava palestras no corporativo, eu sempre dizia assim, gente, não é para o seu chefe, não é para a empresa que você trabalha, é para você. Porque se você não der o seu melhor onde você está fazendo o que você está fazendo, você vai se sentir depressivo. E é uma questão de tempo. Porque se eu tenho um máximo que eu não estou dando, e isso em qualquer lugar da vida, na maternidade, na saúde, no trabalho, nos estudos, qualquer coisa. Se você sente que você tem um máximo e você não o expressa, você vai sofrer. E isso é natural, porque você está todo dia ferindo a sua alma. Sabendo que você pode ser mais, ter mais e fazer mais e não fazer. Aquilo agride a tua alma. Mas aí você vai se enchendo de compromissos, de distrações, para amortecer e ficar na zona de conforto. Só que um dia a gente não dá, não tem o que fazer. Então viva o seu propósito de alma. Viva aquilo que você veio para ser, fazer e ter, de acordo com a sua alma, com o seu desejo interno. E isso não é fazer 500 faculdades, 300 mil cursos, ter 500 trabalhos. Não é isso. É sobre fazer aquilo que você veio para fazer. Às vezes é trabalhar 4, 5 horas por semana. Às vezes é trabalhar 10, às vezes é 20, às vezes você ama tanto trabalhar que você quer trabalhar 40 ou até mais. Porque o seu trabalho não é um trabalho, é uma honra, é um propósito, é o que te anima, é o que te faz sentir movimento, existência, a tua expressão, intersecção e atravessamento, é tudo. E eu vou dizer para vocês uma coisa, o trabalho de cada um, seja o que for, desde cuidar de criança, cuidar de idoso, até uma grande incorporação, um nível mundial, seja o que for, ele vai ter toda a sua expressão. Vai ter toda a sua expressão ali. Basta que você queira. Então vem para o ritual que a gente vai acessar dentro de você esses 7 corpos. E a partir do corpo 5, que é o corpo de Cristo, a gente vai trazer isso para a matéria. Para que você possa realmente saber o que você quer. Sem os traumas que te limitaram, sem as crenças que te limitaram, sem as escolhas que te impuseram, ou porque você ficou com raiva de todas elas, você diz, agora eu largo tudo isso de lado. Então, você vai estar real, você com você mesmo, de frente para o teu espelho, onde você vai se ver como Cristo, como Filho de Deus, e poder experimentar o que Deus quer se experimentar através de você. E isso vai mudar a tua vida. Para sempre, tá? Então venham para o ritual, eu espero vocês, é sábado, dia 13 de setembro.
E nos vemos lá, nos vemos lá. Tem muita coisa que eu quero falar para vocês, mas eu só vou falar para quem estiver lá no ritual, porque são coisas muito incríveis. E eu quero que vocês possam ter esse acesso exclusivo, que vocês possam ter essa experiência, porque aí vocês vão dar o devido valor que as coisas têm. Sem apego, mas dá o devido valor que tem. Tá bom? Um beijo. Até amanhã.